Imagine um estádio lotado, luzes cortando a noite quente de Miami, milhares de vozes cantando, não para torcer, mas para humilhar. Um garoto brasileiro, sozinho no gramado, engole cada vaia como se fosse veneno e transforma tudo em combustível. De um lado, uma torcida arrogante, certa da vitória antes mesmo do apito inicial. Do outro, um sorriso amargo prestes a virar resposta. Nesta história, você vai ver como a zombaria virou silêncio, como um drible calou uma multidão e como um simples ato de dançar pode se tornar o maior grito de vitória. Hoje você vai sentir o peso de cada vai, cada riso, cada chute, cada lágrima engolida em silêncio. E vai entender por que, no futebol, zombar de quem sabe sonhar é assinar o próprio arrependimento. Fique até o fim, porque no último minuto, quando a rede balança, não é só um gol, é uma lição que fica gravada para sempre. Então, antes de mergulhar nessa história, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. O estádio Hard Rock, em Miami, parecia uma pintura viva naquela noite quente de Mundial de Clubes. O céu, ainda tingido de laranja pelo pôr do sol, que se derramava sobre o litoral da Flórida, contrastava com o rugir das arquibancadas lotadas. Ali, no meio de bandeiras brancas e pretas, corriam vozes carregadas de arrogância, uma torcida organizada da Juventus que atravessara o Atlântico para acompanhar o clube em busca de glória global. Enquanto o gramado era molhado pela última irrigação antes do apito inicial, a vibração nas arquibancadas lembrava um vulcão prestes a cuspir fogo. Mas não era apenas paixão, era algo mais sombrio, um rancor disfarçado de festa. No setor norte, um grupo de torcedores começou a entoar cânticos. No início, era apenas o nome da Juve ecoando, mas logo as vozes se uniram em uma melodia que misturava deboche e provocação. Vinícius Júnior, posicionado no aquecimento, sentia cada sílaba como uma pedrada invisível. Para muitos, ele era apenas mais um craque brasileiro, rápido, ousado, insolente, impossível de parar quando sorri. Mas para aquela parcela da torcida, ele representava algo que feria o orgulho. A lembrança de noites europeias, em que seu drible humilhava defesas consagradas. Do outro lado do campo, parte da torcida do Real Madrid, minoria entre camisas bianconeras, tentava abafar as vaias com palmas, tambores improvisados, gritos de apoio. Mas o coro zombeteiro se espalhava como um veneno doce, repetindo palavras que vinham carregadas de ironia. Vinícius, dança! Dança agora! Os alto-falantes do estádio, tocando uma playlist neutra para segurar a tensão, não conseguiam calar o veneno que saía das arquibancadas. Pais e filhos, famílias latinas, turistas, todos olhavam curiosos. Muitos, sem entender a língua, sentiam pela vibração no ar que aquilo não era apenas futebol. Era desprezo disfarçado de cântico. No banco de reservas, o técnico do Real Madrid, de braços cruzados, observava seu camisa 7 com olhos firmes. Sabia que Vinícius era movido por raiva e orgulho em doses iguais. Sabia também que aquilo poderia incendiá-lo ou destruí-lo. Mas havia algo no ar que ninguém ali podia medir. O peso histórico de zombar de um brasileiro em final de Mundial. O narrador, lá na cabine, tentava não dar palco à provocação, mas era impossível ignorar. As câmeras se alternavam entre o aquecimento de Vinícius, o mosaico preto e branco da torcida italiana e as expressões de incredulidade de quem não entendia por que tamanha hostilidade se voltava a um garoto de sorriso aberto. No setor VIP, ex-jogadores, dirigentes e celebridades filmavam tudo com seus celulares. Alguns riam, outros balançavam a cabeça. Um velho ex-craque italiano, convidado de honra, soltou uma frase que poucos ouviram, mas que ressoaria forte depois. Esses gritos voltam como bumerangue. Enquanto isso, no campo, Vinícius fingia ignorar.
Alongava o corpo, ajeitava o meião, trocava olhares cúmplices com companheiros. Mas, por dentro, cada vai foi guardada em um lugar que só ele conhecia. Um lugar onde nascem as respostas que não cabem em entrevistas. Onde se guardam as promessas que se cumprem com dribles, gols e danças que ninguém pode proibir. As câmeras flagraram, em um close silencioso, o momento em que ele ergueu o rosto para as arquibancadas e sorriu. Um sorriso torto, quase imperceptível. Um aviso, não um pedido de paz. Ali, naquele instante, o desprezo se transformava em combustível. A Juventus tinha uma torcida orgulhosa, forjada em décadas de hegemonia italiana, sempre exigindo respeito. Mas naquela noite, em Miami, eles não vieram apenas para torcer. Vieram para marcar território com a voz, sem imaginar que estavam assinando o próprio destino de arrependimento. No vestiário, enquanto o técnico passava as últimas instruções, o som abafado da torcida ainda chegava como um trovão distante. Vinícius, sentado em silêncio, fitava o chão. À sua volta, camisas brancas, chuteiras limpas, cabeças baixas. O capitão se aproximou, deu um tapa em seu ombro e disse algo que não vazaria para pôr à imprensa, mas que mudaria tudo. Esses gritos são teus. Vai lá fora e devolve cada um deles. Quando as equipes subiram para o túnel, o rugido aumentou. O estádio inteiro parecia balançar. As câmeras capturavam crianças italianas levantando faixas com frases zombeteiras. Jovens seguravam cartazes. Brasil só samba, Europa manda. Era a velha arrogância de quem esquece rápido que o futebol, por mais moderno que seja, ainda obedece leis antigas. Quem ri primeiro, quase sempre chora depois. No minuto em que os jogadores pisaram no gramado, uma brisa quente soprou do mar de Miami. Vinícius respirou fundo, fechou os olhos por um segundo e ouviu o eco do desprezo se tornando música. Ele não precisava responder ali, com palavras ou gestos obscenos. O palco estava montado, as câmeras ligadas, o planeta inteiro assistindo. Em campo, cada passo dele seria um recado. Cada drible, uma resposta. Cada gol, uma lembrança cruel para quem ousou zombar. Naquela noite, o Hard Rock Stadium não seria apenas um estádio. Seria uma arena onde risos se transformariam em silêncio. E quem zombou aprenderia que subestimar quem dança é esquecer que no futebol, quem dança faz o mundo inteiro assistir. Ali, sob as luzes da Flórida, o desprezo foi lançado ao vento. E o vento, como sempre, volta. Quando o apito inicial soou no Hard Rock Stadium, o estádio parecia conter a respiração. Vinícius Júnior entrou em campo com a cabeça erguida, mas quem olhava nos olhos dele via algo além da concentração de um atleta. Havia um fogo contido, uma raiva fria que só se revela em quem já aprendeu, muito jovem, a engolir o mundo que duvida dele. A Juventus começou o jogo impondo ritmo. Toques curtos, marcação alta, passes rápidos. Cada investida era saudada com gritos orgulhosos da torcida italiana. A cada bola perdida do Real, uma nova onda de risadas ecoava das arquibancadas. Para muitos, era apenas provocação de jogo grande. Mas, para Vinícius, era pessoal. Logo nos primeiros 10 minutos, ele recebeu uma bola esticada na ponta esquerda. Tentou a primeira arrancada. Antes que pudesse abrir o sorriso característico, foi parado por uma falta dura. O zagueiro da Juve levantou-se com um sorriso debochado. Esticou a mão para ajudá-lo a levantar. Um gesto cínico que mais provocava do que ajudava. Vinícius ignorou a mão, se ergueu sozinho, limpou a grama do uniforme, olhou de relance para a arquibancada e sorriu. Mas não era o sorriso largo, solto, que todos conheciam. Era um sorriso torto, mais perto de um aviso do que de uma alegria genuína. Era um sorriso amargo, daqueles que ninguém entende de fora, mas que diz tudo para quem carrega a dor por dentro. Enquanto o jogo corria, ele parecia se apagar em campo,
Tocava pouco na bola, errava passes que não costumava errar, gesticulava irritado. A torcida italiana percebia e, como hienas farejando ferida, aproveitava cada erro para aumentar o volume dos cânticos de escárnio. Cada drible mal sucedido era celebrado como um gol. Cada vez que Vinícius caía, os celulares se erguiam para registrar. Não um lance, mas um vexame. No banco, o técnico do Real mordia os lábios, mas sabia que era questão de tempo. Vinícius era assim. Tinha dias em que parecia frágil como vidro, mas era o mesmo vidro que, quando quebrado, se tornava caco, se tornava arma. E naquele estádio, ele já estava estilhaçado por dentro. Aos 30 minutos do primeiro tempo, uma bola sobrou para ele na entrada da área. Ele fintou um, fintou dois. Quando ia soltar o chute, escorregou. Caiu sozinho, as pernas embaraçadas. O estádio explodiu em gargalhadas. Um riso coletivo, cruel, que se espalhou feito corrente elétrica pelas arquibancadas. As câmeras não perderam o close. Vinícius sentado no gramado, as chuteiras deslizando na grama úmida, o rosto contorcido. E então, de novo, aquele sorriso. Era quase um reflexo. Um escudo que ele aprendeu a usar desde os primeiros dribles em São Gonçalo, quando diziam que ele era só firula, só dança, só samba sem resultado. Ali, no Hard Rock Stadium, o sorriso amargo voltava a proteger um garoto que ainda tentava ser homem diante de um mundo que insistia em diminuí-lo. Quando o árbitro apitou o fim do primeiro tempo, o placar ainda estava em branco. Mas, para a torcida da Juventus, era como se estivessem vencendo por goleada. Os jogadores italianos saíram de campo batendo palmas para o setor norte, que devolvia aplausos e insultos misturados. Vinícius caminhou de cabeça baixa, chutando pedrinhas invisíveis no gramado, sentindo cada riso como um prego no peito. No túnel, as câmeras flagraram o momento em que ele parou por um segundo, encostou a mão na parede de concreto, respirou fundo. O companheiro Rodrigo se aproximou, falou algo no ouvido dele. Vinícius balançou a cabeça, soltou uma risada curta, mas o sorriso não chegava aos olhos. Era um riso de defesa, não de festa. No vestiário, o silêncio era pesado. O técnico falava, apontava o quadro, redesenhava jogadas, mas todos sabiam que o peso do jogo não estava apenas no esquema tático. Estava nos ombros daquele camisa 7 que parecia carregar sozinho o fardo de uma torcida adversária inteira. Ele olhava fixo para o chão, os músculos da mandíbula tensionados. Ninguém ousava interromper o silêncio dele. Um a um, os companheiros foram batendo de leve em seu ombro, como se passassem uma corrente de energia que ele ainda não conseguia absorver. No canto, um veterano do elenco, um zagueiro cascudo, que já enfrentara vaias em todos os cantos do mundo, se aproximou, sentou-se ao lado dele e disse: "Deixa eles rirem, eles esqueceram quem você é." Mas Vinícius sabia, e por saber, sorria daquele jeito amargo. Era como se carregasse dentro de si uma promessa silenciosa. Se voltasse para o segundo tempo do mesmo jeito, estaria derrotado. Mas se encontrasse espaço para dançar, a arquibancada provaria do próprio veneno. Na volta para o gramado, o rosto ainda carregava o mesmo sorriso contido. As câmeras buscaram seu close mais uma vez. E quem assistia em casa, no Brasil, na Europa, na América Latina, entendeu. Ele estava pronto para devolver cada gargalhada na forma que conhecia melhor, driblando, dançando, marcando. Enquanto a bola voltava a rolar, o sorriso amargo se transformava, pouco a pouco, em uma expressão de caça. Ele não era mais apenas o alvo das vaias, era o caçador dos risos. E quem ria, em breve, aprenderia que a arrogância tem gosto de fel quando volta. Naquele estádio quente, no coração de Miami, o mundo não sabia, mas estava prestes a testemunhar não apenas um jogo,
mas uma virada que começava primeiro dentro de um homem. E o primeiro sinal seria um sorriso, ainda amargo, mas agora com dentes à mostra. O relógio marcava poucos minutos do segundo tempo, quando algo mudou no ar. Não foi um gol, nem uma jogada plástica, mas uma faísca invisível, daquelas que ninguém vê nascer, mas todos sentem quando se espalha. E naquela noite, dentro do vestiário do Real Madrid, foi Vinícius Júnior quem acendeu o fósforo. Quando o time voltou do intervalo, a tensão era quase palpável. O técnico falara, gesticulara, redesenhara jogadas no quadro branco, mas os olhos de todos ainda iam parar nele. Vinícius, sentado, quieto, mastigando cada palavra como quem saboreia um veneno que um dia devolverá. Foi então que, antes de pisarem de novo no túnel, o capitão, veterano, barba rala, voz firme, parou na frente do grupo. Olhou nos olhos de cada um, como quem faz um último cheque antes de uma guerra. Então, pousou a mão no ombro de Vinícius e disse, em voz baixa, mas firme o suficiente para ecoar pelo vestiário: "Vai lá fora e mostra para eles quem você é. Se você levantar, a gente levanta junto." A frase bateu fundo. Foi como se o ar do vestiário, pesado de silêncio e tensão, se inflamasse de repente. Alguns jogadores balançaram a cabeça, outros fecharam os punhos. Vinícius levantou devagar, estalou o pescoço para os lados, respirou fundo. Quando ergueu o rosto, o sorriso amargo já não era o mesmo. Agora, havia algo de fogo atrás dos olhos. Um roupeiro, veterano do clube, que acompanhava finais desde a Era Galáctica, contaria depois: "Quando ele olhou para mim, eu soube que alguma coisa grande ia acontecer." No túnel, o barulho da torcida italiana ainda era o mesmo. As vaias, os cantos de zombaria, os cartazes debochados. Mas quem olhasse de perto veria uma diferença sutil. Vinícius não olhava mais para o chão, nem para os companheiros, nem para os rivais. Olhava direto para o setor norte, onde as bandeiras da Juventus tremulavam, orgulhosas, arrogantes, cheias de certeza. Era como se dissesse, sem palavras: "Continuem, vocês vão se arrepender." Quando o juiz apitou para reiniciar o jogo, o Real Madrid voltou diferente. A primeira bola que Vinícius recebeu foi ainda na intermediária. O lateral italiano veio seco, duro, como fizera no primeiro tempo. Mas dessa vez, em vez de cair, Vinícius segurou o corpo, girou em cima da marcação, saiu costurando como se a perna fosse um pincel e o campo uma tela viva. A torcida da Juventus engasgou no canto. Pela primeira vez na noite, um drible calou 1000 vozes de uma vez. O banco do Real Madrid se levantou em bloco. Cada jogador em campo sentiu a faísca. O passe saiu limpo para Rodrigo, que quase marcou. A bola bateu na trave, voltou para o meio da área, mas foi afastada. Não saiu o gol, mas saiu algo mais importante. O medo que paralisava o time se desfez. A faísca virou brasa, e a brasa, fogo. A cada toque de Vinícius, o time avançava alguns metros de coragem. A cada drible que dava certo, o grito da torcida adversária se transformava em um silêncio pesado, quase constrangido. O setor norte ainda tentava zombar, mas agora as vozes soavam inseguras, como quem percebe que cutucou a fera errada. A Juventus, que no primeiro tempo parecia dominar, começou a recuar. O meio-campo italiano, orgulhoso, começou a errar passes. Um zagueiro veterano, ídolo de Turim, começou a gritar com os companheiros, gesticulando como quem tenta segurar água com as mãos. Mas o Real Madrid já não era o mesmo. Do lado de fora, as câmeras captavam closes de rostos incrédulos. Crianças italianas que antes erguiam cartazes, agora os seguravam junto ao peito, como quem guarda um escudo invisível. O narrador, animado, começou a sentir o cheiro de virada. E quando o narrador sente, o estádio inteiro sente. Aos 60 minutos, uma falta próxima da área. Vinícius ajeitou a bola.
Não era a distância favorita dele, mas ninguém ousou tirar a cobrança de suas mãos. O capitão se aproximou, perguntou baixinho se ele queria mesmo bater. Vinícius não respondeu com palavras. Só ajeitou a bola, deu 3 passos para trás, olhou para o goleiro italiano, depois para o setor norte e sorriu. Dessa vez, o sorriso não era amargo. Era faminto. A cobrança não entrou. Passou raspando a trave esquerda, tão perto que arrancou um grito engasgado da torcida merengue. Mas não era o gol que importava, era o recado. Estou aqui, e vocês não vão rir para sempre. No banco da Juve, o técnico italiano mordia um tampão de água, inquieto. Sabia que o jogo que parecia ganho por pressão psicológica estava escapando pelos dedos. E tudo começara naquela faísca. Um olhar, uma frase no vestiário, uma postura que incendiou 11 homens de branco. Aos 70 minutos, Vinícius arrancou do meio de campo, passou por 2, 3, levou um rapa criminoso na entrada da área. O juiz, irredutível, mostrou o cartão amarelo. Vinícius se levantou rápido, batendo palmas para a torcida do Real. E a arquibancada do outro lado respondeu. Se no começo da noite eram minoria, agora faziam barulho como gigantes. Na beira do campo, companheiros aqueciam aos pulos, vibrando a cada lance. Era um vestiário inteiro pulsando no gramado. Não era mais Vinícius sozinho. Era um exército que se reconheceu na coragem de um. Quando o juiz levantou a placa de acréscimo, 5 minutos que pareciam eternos, a Juventus já não cantava. Muitos torcedores guardavam as bandeiras, calados, olhos fixos no campo como se quisessem controlar o destino pelo pensamento. Mas o futebol não obedece pensamentos, obedece coragem. E ali, a faísca que incendiou o vestiário ainda queimava, pronta para explodir no próximo lance. No apito final, o jogo ainda estava empatado. Mas quem olhava para Vinícius entendia. O placar era mentira. O fogo não seria apagado ali. O estádio inteiro sentia o cheiro de virada no ar. Uma virada que viria, mais cedo ou mais tarde, como uma resposta para cada riso que um dia zombou do garoto que só queria dançar. O relógio parecia conspirar contra o Real Madrid. Minuto após minuto, a Juventus se fechava como uma muralha de pedra. Cada bola alçada na área era rebatida por zagueiros altos, disciplinados, forjados em uma escola defensiva que tratava a arte de não tomar gol como um dogma sagrado. Mas naquele gramado de Miami, entre palmeiras agitadas por uma brisa quente, havia algo que os italianos não conseguiam controlar. O fogo que ardia nos pés de Vinícius Júnior. Aos 80 minutos, o placar ainda insistia em exibir o 0. Para muitos, o empate era suficiente, levar o jogo para a prorrogação, quem sabe para os pênaltis, e decidir no detalhe frio que tantas vezes salvara a Juventus em noites grandes. Mas, para Vinícius, a ideia de esticar o sofrimento era insuportável. Ele queria a resposta ali, diante da torcida que zombou, diante das câmeras do mundo inteiro. Ele queria o silêncio. Não qualquer silêncio, mas aquele silêncio pesado, constrangedor, que surge quando quem ri é obrigado a engolir o próprio riso. A cada ataque, o Real Madrid avançava metros de esperança. Valverde lançava, Modric costurava, Rodrigo se infiltrava. Mas a última bola sempre batia na muralha. O capitão da Juventus, um veterano que levantara taças por toda a Europa, erguia os punhos, gesticulava, berrava em italiano palavras que ninguém fora do campo entendia, mas todos sentiam. Fechem! Fechem tudo! E fechavam. Linha de 5, de 6, de 7, se fosse preciso. Um paredão branco e preto que parecia intransponível. Para a torcida italiana, era poesia defensiva. Para o Real Madrid, um pesadelo. Mas Vinícius não via a muralha como barreira. Via como desafio. E cada vez que recebia a bola, tentava algo diferente.
Uma caneta, um giro curto, um corte seco. Às vezes perdia, às vezes caía, mas se levantava sempre mais rápido, como se o próprio gramado o empurrasse para cima. Aos 85, veio o lance que começou a rachar a muralha. Modric encontrou Vinícius na ponta esquerda. Um zagueiro foi seco, como no primeiro tempo. Vinícius fingiu o drible para dentro, mas saiu por fora. A torcida se levantou. O lateral tentou cobrir, mas chegou atrasado. Vinícius cruzou forte, rasteiro. O goleiro espalmou para o meio da área. Rodrigo chegou 1 segundo atrasado. O gol não saiu, mas o estádio entendeu. A muralha começava a ter fissuras. O narrador, na cabine, quase gritava mais que os torcedores. Ele não para! Ele não se entrega! Ele vai derrubar essa muralha sozinho se for preciso. O técnico da Juventus, tenso na área técnica, mandava recados. Pedia calma, pedia frieza. Mas era tarde demais. O medo já rondava cada zagueiro bianconero. Cada vez que Vinícius recebia a bola, 2, 3 marcadores vinham juntos, como abelhas em torno de uma flor perigosa. E cada dobra de marcação deixava brechas, pequenas, quase invisíveis. Mas no futebol, uma fresta é tudo que um craque precisa. Aos 88, mais uma investida. Carvajal lançou por dentro. Vinícius recebeu, dominou no peito, tentou o corte seco. O zagueiro, desesperado, chegou atrasado. Derrubou. Falta na meia-lua. O estádio inteiro prendeu a respiração. Dessa vez, ele não quis cobrar. Chamou Modric, trocou um olhar. O croata entendeu. Na barreira, os italianos se organizavam, tensos, como soldados protegendo o último portão de um castelo sitiado. Modric respirou, partiu, bateu por cima. A bola raspou a cabeça de um defensor, tirando o goleiro da jogada. Mas explodiu no travessão. O som da bola batendo no ferro ecoou como um trovão. 1 segundo de silêncio. Depois, um rugido desesperado dos torcedores merengues, misturado a um suspiro aliviado da Juve. A muralha, embora trincada, seguia em pé. A placa de acréscimos subiu. 5 minutos. O Hard Rock Stadium parecia um vulcão que prestes a explodir. A torcida da Juventus, antes barulhenta, agora se dividia entre gritos nervosos e olhares fixos no cronômetro. Muitos não cantavam mais. Seguravam bandeiras como quem segura lenços de rendição. Aos 92, o Real Madrid teve um escanteio. Kroos na bola. O alemão levantou com precisão cirúrgica. A zaga afastou de novo. Mas a bola sobrou viva, pingando na entrada da área. Vinícius apareceu como um fantasma. Dominou de primeira, trouxe para o pé direito. Um zagueiro se jogou na frente. O chute saiu prensado. Desviou, ganhou altura, parecia perdido. O goleiro deu um passo para trás, calculando o tempo. A bola caiu na pequena área, pingou e foi afastada de qualquer jeito. Mas não havia mais tática que segurasse aquele momento. Era um ataque de vontade contra uma muralha de medo. E o medo, no futebol, é mortal. Aos 94, a última chance. Tudo ou nada. Mais uma bola esticada, mais uma corrida. Vinícius, exausto, puxou para dentro, tentou o passe para Rodrigo. A defesa cortou. Rebote. Kroos dominou, achou Modric. O croata, genial como sempre, enfiou de primeira por entre as pernas do marcador. E lá estava ele, Vinícius, de novo, no lugar certo, na hora certa. Ele dominou. Não havia ângulo, não havia espaço, mas havia coragem. Puxou para a esquerda, ignorando o zagueiro que vinha rasgando em carrinho. Chutou forte, cruzado. O estádio prendeu o fôlego. A rede balançou? Ainda não. O goleiro, milagreiro, espalmou para escanteio. Um milagre que não duraria para sempre. O árbitro olhou o cronômetro. Apontou o canto. Escanteio. Último lance. A muralha inteira recuou. Se encolheu dentro da pequena área. O Hard Rock Stadium
virou um coração que batia no peito de milhares de vozes. Vinícius, suado, ofegante, olhou para a torcida da Juventus. Agora sim, estava tudo quieto. Não se ouvia mais cântico de deboche, nem riso, nem provocação. Só olhos arregalados, mãos na cabeça, medo estampado nos rostos. O silêncio, enfim, era real. O silêncio da muralha italiana era o maior prêmio que Vinícius poderia pedir. Mas o jogo ainda não acabara. A resposta completa viria no próximo suspiro. O relógio marcava 94 minutos. O árbitro já tinha o apito nos lábios. Um sopro, e tudo acabaria em prorrogação, ou talvez em pênaltis, na roleta russa que tantas vezes salva muralhas e derruba heróis. Mas havia algo naquela noite que não obedeceria ao script comum. No escanteio, todos os jogadores do Real Madrid estavam dentro da área. Até o goleiro, que abandonara a meta num ato de fé. O técnico da Juventus gritava à beira do gramado, apontando dedos, tentando comandar o caos. Mas a muralha, agora, era feita de olhares assustados. E Vinícius Júnior era o ariete que batia sem cessar. Cruz se aproximou da bola. Na área, Vinícius trocou olhares rápidos com Rodrigo. Um gesto mínimo de cabeça, quase imperceptível. Um código secreto que não cabia nos olhos das câmeras, mas que dizia tudo. É agora. O cruzamento veio fechado, tenso, venenoso. A bola viajou, cortou o ar úmido de Miami, mergulhou como um punhal na pequena área. Um zagueiro saltou primeiro, mas errou o tempo. O goleiro, no meio do empurra-empurra, hesitou. Vinícius, de costas para o gol, sentiu a bola raspar no ombro. Não era um toque limpo, não era um cabeceio técnico. Foi um desvio de insistência, de puro instinto. A bola caiu dentro da área, viva como um coração disparado. Num segundo que pareceu uma eternidade, ela pingou à frente de Rodrigo. O companheiro tentou girar para chutar, mas foi prensado por dois defensores. A bola espirrou de novo, agora quase na linha da pequena área. E quem estava ali, como se o destino fosse controlado por uma mão invisível, era Vinícius. Sem tempo para pensar, ele armou o corpo, pé esquerdo firme no chão, pé direito pronto para a batida. O zagueiro italiano, desesperado, se jogou num último carrinho. Mas já era tarde demais. O chute saiu seco, baixo, cortando a grama como navalha. O goleiro ainda esticou o braço. As luvas tocaram a bola, mas era tarde. O couro beijou a rede, sacudindo tudo ao redor. Por um segundo, o Hard Rock Stadium congelou. Um silêncio de um segundo, um sopro em que ninguém entendeu o que acontecera. Depois veio o rugido. Um trovão que explodiu das arquibancadas, onde os torcedores do Real Madrid se abraçavam, gritavam, choravam. Vinícius saiu correndo, braços abertos, sorriso rasgado, agora limpo, agora livre. Atrás dele, Rodrigo o alcançou primeiro, pulando em suas costas. Depois vieram os outros, Modric, Kroos, Carvajal, o goleiro que deixara o gol vazio para sonhar junto. Um amontoado de homens de branco, esmagados num abraço que era mais do que comemoração. Era catarse. Era resposta. Na beira do campo, o técnico da Juventus desabou de joelhos. As câmeras flagraram rostos italianos nas arquibancadas, mãos no rosto, olhos perdidos. Os que zombaram no começo da noite agora engoliam o silêncio mais amargo que o futebol sabe servir. O narrador, com a voz embargada, repetia como um mantra. Ele respondeu, ele calou o estádio, ele calou o mundo. Vinícius, ainda cercado pelos companheiros, levantou o rosto. Procurou o setor norte. Lá estavam os mesmos que, horas antes, entoaram cânticos de desprezo. Muitos filmavam em silêncio, tentando registrar a história que, ironicamente, ajudaram a escrever. E então, no meio do gramado, ele dançou. Não uma dança provocativa, não uma coreografia ensaiada,
Era um gingado instintivo, quase infantil, o corpo solto como se voltasse a ser o menino de São Gonçalo, brincando descalço em ruas de terra. Um drible invisível contra o deboche, uma coreografia que dizia: zombem, mas saibam, eu sou impossível de parar. A Juventus ainda tentou um último ataque, empurrada pela urgência do desespero. Mas a muralha que antes os protegia, agora parecia de areia. O Real Madrid, inflamado, corria por cada centímetro de grama, como se fosse a última partida da vida. Cada dividida era um soco na arrogância. Cada carrinho, um recado: aqui vocês não passam mais. Quando o juiz apitou o final, não foi só o fim de um jogo, foi o selo de uma lição. Vinícius se ajoelhou no centro do campo, olhou para o céu de Miami, respirou fundo. Talvez lembrasse de cada voz que tentou silenciá-lo desde menino. Talvez, naquele segundo, ouvisse de novo o eco da arquibancada. Dança, Vinícius, dança agora. E sorrisse sabendo que dançara. No caminho para o vestiário, ele passou pelo setor onde os torcedores da Juventus ainda estavam. Muitos já iam embora, cabisbaixos, evitando encarar o olhar dele. Mas alguns ficaram, paralisados, forçados a engolir o gosto de cada riso cuspido antes. Vinícius ergueu o braço, fez um aceno quase respeitoso. Não era arrogância. Era uma resposta de quem sabia que responder em silêncio às provocações vale mais que 1000 entrevistas. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, vai zombar de novo um dia. E de novo, vai se arrepender. No vestiário, o Real Madrid explodia em festa. Cânticos, música alta, garrafas de água estourando como se fossem champanhe. Vinícius, sentado num canto, sorria em paz. O sorriso amargo do início da noite desaparecera. No lugar, um sorriso largo, de quem sabe que cada vaia é só mais combustível para continuar driblando, marcando e calando. Enquanto isso, do outro lado do estádio, um grupo de torcedores italianos reunia faixas rasgadas, dobrava bandeiras e ia embora em silêncio. Muitos gravaram vídeos até o fim, como quem precisava registrar a vergonha para nunca mais esquecer. Zombar de quem sabe dançar é um erro que o futebol cobra com juros. Quando os refletores do Hard Rock Stadium começaram a se apagar, restava no gramado apenas a marca das chuteiras, o suor misturado à grama e um silêncio que valia mais do que qualquer comemoração ruidosa. A torcida da Juventus, que chegou em Miami certa da vitória, voltava para casa carregando algo mais pesado que uma derrota: o gosto do arrependimento. Lá fora, repórteres esperavam por entrevistas, manchetes prontas para girar o mundo. Mas a história real já estava escrita, não nos microfones, mas nos olhos de quem presenciou cada segundo daquela virada. Vinícius Júnior não precisou xingar, não precisou erguer o dedo em riste. Sua resposta estava gravada nos dribles, no chute seco que rasgou a muralha italiana, na dança improvisada que ecoaria para sempre nos highlights de um mundial. Os cânticos de deboche da torcida da Juve, antes orgulhosos, agora eram memes, repostados em vídeos que misturavam riso e vergonha. As redes sociais se inundaram de clipes. Vinícius caído no primeiro tempo. Vinícius sorrindo amargo. Vinícius calando o estádio. Vinícius dançando sozinho, como quem dança com a própria história. No vestiário, a festa seguia alta, mas Vinícius, num canto, parou por alguns segundos para ler uma mensagem no celular. Era do pai. Um áudio curto, voz embargada, dizendo o que precisava ser dito. Eles nunca vão parar você. Você nasceu para devolver tudo assim, jogando bola. Enquanto isso, nas ruas de Turim, bares lotados de torcedores se esvaziavam em silêncio. O arrependimento estava estampado nos semblantes. Zombar de quem vive para silenciar zombarias era um pecado que o futebol cobra cedo ou tarde. E naquela noite, o pagamento foi imediato.
transmitido em alta definição para o planeta inteiro. Dias depois, jornais italianos tentariam suavizar. Culparam a retranca, criticaram o técnico, exaltaram o azar. Mas nada disso encobria o fato central. O sorriso de Vinícius, transformado de amargo em vingança silenciosa, agora era manchete. Ele se tornara símbolo de algo maior. Um lembrete de que o futebol ainda pertence a quem joga sem medo, a quem ousa driblar não só zagueiros, mas também o veneno que vem das arquibancadas. Quando o Real Madrid voltou para a Espanha, o aeroporto explodiu em festa. Crianças erguiam cartazes com o rosto de Vinícius, imitando seu drible, sua dança. Ele retribuía cada gesto com humildade, mas dentro de si sabia: aquela noite em Miami jamais seria esquecida, porque ali, mais do que um gol, mais do que uma taça, nasceu uma lição gravada na história. Zombar pode ser fácil, mas calar quem zomba é uma arte. E naquela noite, num estádio onde o desprezo virou faísca, Vinícius Júnior mostrou ao mundo que ninguém cala quem nasceu para dançar.